a Ordem dos Advogados. No entanto, nós sabemos que essas funções também foram erigidas pela Constituição Federal à mesma estatura das demais. Portanto, essa proposta nossa contempla, nessas vagas da magistratura de representação, também a advocacia pública e a defensoria pública, o que aumenta a representatividade do Instituto, porque passamos a também contemplar essas esferas de funções essenciais da prestação judicional, que hoje passam um pouco ao largo, porque dependem da política interna da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Regis, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discorrendo sobre a PEC, Projeto de Emenda Constitucional 408 de 2009, de autoria do deputado paulista Regis de Oliveira, que tem muito da participação da PAMAGES e também do nosso querido juiz Regis Castilho Filho. Dr. Regis, essa alteração, essa mudança constitucional é realmente vital para a democracia e também para o judiciário? Sempre nos perguntamos se era possível ter um conteúdo mais técnico e uma participação política aprimorada da sociedade em relação a essas indicações. E eu acho que nós conseguimos equilibrar dentro dessa proposta esses ganhos. A nossa proposta é no sentido de que haja arguições técnicas em audiências públicas e que haja uma prévia divulgação de que essas vagas vão ser preenchidas. Então isso torna a investidura muito mais democrática e pautada pelo controle da sociedade. Acho que isso é imperioso e precisa ser modificado. Outra questão que me parece que é imprescindível é que o Legislativo tome parte hoje também desse procedimento. Nós sabemos que há, isso é corriqueiro, sabatinas para que o candidato tenha acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Mas para você ser guindado a um órgão de segundo grau, não há essa sabatina. Ou seja, apenas o Executivo faz a indicação após ter sido feita primeiro uma sextupla pela Ordem dos Advogados ou pelo Ministério Público, o que permaneceria com essa proposta que nós apresentamos, só que a partir da arguição técnica em audiência pública, prosseguiria o Tribunal de Justiça reduzindo essa lista para tríplice e o governador escolheria um dos nomes. Porém, acrescentamos também a sabatina pela Assembleia Legislativa ou pelo Senado Federal, se tratarmos de magistrados da Justiça Estadual ou da União. Portanto, isso aumenta a legitimidade e valoriza a magistratura de representação. De outro lado, nós temos também a preocupação com a magistratura de carreira. Há queixas enormes, isso tem um motivo para isso, no sentido de que a magistratura de carreira se vê um pouco desmotivada, porque essa dimensão de 20% ou 1/5 das vagas reservadas à magistratura de representação realmente me parece um pouco excessiva. Esse número é extremamente significativo. Só para você ter uma ideia, a magistratura de São Paulo, no Tribunal de Justiça, nós temos 360 desembargadores. Isso significa que nós temos hoje 72 magistrados que não foram provenientes de concurso público, não são de carreira, eles são indicados. A nossa proposta é no sentido que seja reduzida essa proporção da magistratura de representação para 1/7. Tá certo. Então, reduziríamos de 72 magistrados no Tribunal de Justiça de São Paulo para 52. Isso seria um alento bastante interessante para a carreira, que, aliás, precisa ter o reconhecimento no sentido de que você foi magistrado de primeiro grau durante 25 anos até chegar a esse ponto. De outro lado, nós também aumentamos, com essa proposta, os requisitos para você ser indicado. Por quê? Hoje basta você ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Pela proposta, você também vai precisar ter não só 10 anos de carreira ou de exercício de advocacia, mas vai ter que ter 20 anos, porque você precisa ter aurido uma experiência maior. Mais ou menos equivalente ao que a magistratura de carreira teve. Mais ou menos equivalente ao que a magistratura de carreira teve. Para você ter pares que se ombreiem com os da magistratura de carreira, exatamente. E de outro lado, a gente eleva um pouco a idade mínima, para 45 anos. Na verdade, hoje não tem idade mínima para a magistratura para o quinto constitucional, que se transformaria em 7º. E você teria uma idade máxima de 60 anos também, para que você possa usufruir da experiência de ser magistrado por um tempo um pouco maior. Hoje a idade máxima é 65 anos. Então, acho que essas modificações vão, no que toca à magistratura de representação de segundo grau, trazer
uma democratização, uma valorização também dessa magistratura de representação, que hoje se vê, às vezes, muito questionada. Então, a nossa ideia é, ao invés de simplesmente combatê-la, aproveitar esses experientes profissionais que vêm dessas funções essenciais da justiça. E mais do que isso, nós fomos buscar como fonte inspiradora para essa proposta exatamente aonde? Na Constituição Federal, que já previa as funções essenciais, essas 4. E elas vão de forma mais interessante refletir aqueles que compõem o corpo jurídico do país, né? Deixa eu fazer uma observação. É possível, por exemplo, em vários outros programas, o senhor sempre abordou a importância de valorizar as escolas, porque a faculdade de Direito ela não prepara para ser juiz, nem é possível imaginar uma faculdade preparando para ser juiz, para promotor, para advogado. Ele precisa ter um profissional do direito, né? Mas as escolas, sim, poderiam preparar. É possível tentar, dentro dessa audiência pública, dentro dessa sabatina, dentro desse exame e até a própria preparação desse magistrado, engajar essa escola, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a Escola Paulista da Magistratura, para treinar esse profissional ou tentar homogeneizar a conduta desse profissional que saiu ou do Ministério Público, ou da Advocacia Pública, ou da Defensoria, ele vai entrar no quadro da magistratura. É possível sonhar com essa escola também prestando esse serviço para esse novo magistrado? Não só é possível, como é imperioso, porque a própria Constituição prevê que esses cursos de aprimoramento são voltados para todos os magistrados. Inclusive, os próprios desembargadores, após 25, 30, 35 anos de judicatura, têm necessidade de, volta e meia, voltar a estudar, porque há uma renovação constante da legislação. E pode, obviamente, haver uma devoção da escola a essa causa de incorporar esses novos membros do judiciário, que vêm do ápice, normalmente, das suas carreiras de que provieram, de modo que possam judicar de forma bastante tranquila, né? Agora, nós sabemos que isso é importante, muito importante essa modificação também, Luciano, porque nós chegamos a ter casos que foram divulgados pela imprensa de indicações de pessoas que não tinham condições de serem indicadas, nem o notório saber jurídico. Houve um caso que foi divulgado de uma pessoa que tinha sido reprovada 10 vezes em concurso de ingresso na magistratura e que foi indicada numa lista sextupla. E o Supremo Tribunal Federal, até num voto do ministro Sepúlveda Pertence, havia mencionado que o tribunal a que se destinaria aquele indicado poderia rejeitar essa pessoa da lista. Isso tudo fez com que nós pensássemos em como poderíamos incrementar esse sistema, torná-lo mais democrático, e acho que essa proposta 408, ela fez isso com reflexos na superior instância, nos tribunais superiores. Se me permitir, eu posso até abordar essa questão. Eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos realmente ingressar nesse ponto que é nevrálgico da proposta, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do juiz Regis Castilho Filho, que abordou nos 2 blocos que nos antecederam com muita propriedade a importância de trazer conceitos de eficiência que foram incorporados à magistratura via concursos, via aprimoramento, também na outra forma de investidura para a magistratura, que é através do 5º Constitucional, na verdade, pela proposta do Dr. Regis, 7º Constitucional. É isso, Dr. Regis? Exatamente. Como nós conversamos antes, Luciano, há necessidade realmente de haver uma modificação nessa questão. E essa proposta também acabou encampando algumas modificações na composição dos tribunais superiores e na própria investidura nesses tribunais. Eu vou tentar resumir essa questão. Atualmente, vão guindados aos tribunais de segundo grau magistrados da magistratura de representação, tanto para os tribunais de segundo grau quanto para as cortes superiores, salvo o Supremo Tribunal Federal. Então, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Tribunal Superior do Trabalho, também